Olá, nesse GTV eu vou falar sobre os dogmas que dizem respeito às verdades últimas, às verdades eternas. Mas antes, vamos rezar pedindo que o Divino Espírito Santo venha com a sua graça e nos faça crescer na fé e crescendo na fé possamos crescer também no amor. Assim seja, amém. Bom, é dogma de fé crermos na existência do céu, do purgatório e do inferno. Mas antes de falar sobre cada um, eu quero primeiro esclarecer o seguinte: não temos merecimentos para alcançarmos a salvação. Alcançamos por graça. Cristo é que mereceu ao morrer numa cruz. Como vai dizer em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, eis uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Todos nós fomos justificados por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, fomos redimidos, mas nem todos alcançaram o céu. Por quê? Porque é necessário a fé. Podemos aceitar ou rejeitar essa salvação. Afinal, temos o livre-arbítrio. Ou seja, nós escolhemos nessa terra qual será o nosso fim definitivo. E de que modo isso fica evidente? Pelas obras. Porque como o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, a fé é uma resposta do homem ao Deus que se revela. Se alguém diz que crê, mas não vive, nós dizemos que essa pessoa é um hipócrita, um falso. Pois como diz São Paulo na carta aos Gálatas, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. E o fruto do Espírito é caridade, paz, alegria, e ele menciona outros. Afinal, Deus é amor. Se somos de Deus, ou seja, se somos divinizados, somos amor. Pois como diz São Paulo na carta aos Coríntios, por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. É advindo dessa convicção que a igreja ensina que os santos foram aqueles que amaram a Deus, mas claro, não por méritos próprios, mas por uma graça divina, porque permitiram que o Senhor transformasse o seu coração, a sua vida, de modo que eles puderam dizer ao final da vida, como São Paulo: vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como diz São João da Cruz, no entardecer das nossas vidas seremos julgados sobre o amor, ou seja, nós passaremos por um juízo particular, tal como nos demonstra também Jesus ao dizer para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja o que proclamou o Papa Bento XII. Com a nossa autoridade apostólica definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda se houver algo a purificar quando depois de sua morte tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição dos seus corpos e do juízo geral, e isso desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo. Aqueles que amaram de modo perfeito nessa terra irão para o céu, que é como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Já aqueles que morreram na graça e na amizade com Deus, mas não plenamente purificados, embora já tenham garantido a salvação, passarão por um estado de purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem no céu. Sem a santidade, ninguém pode ver a Deus. Como Jesus disse, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Portanto, conforme a tradição ensina, o purgatório é este estado que se passa por esse fogo purificador, de modo que todas as desordens interiores sejam completamente destruídas. É uma purificação dos pecados veniais e de suas penas que acontece por meio da intensificação do amor a Deus. Todos nós deveríamos passar por este processo nessa terra, a fim de estarmos preparados para vê-lo face a face. Mas se isso não acontecer aqui, acontecerá depois da nossa morte. Mas isso é completamente distinto do castigo dos pecadores, pois como o Catecismo da Igreja Católica ensina, depois da morte não há arrependimento para os pecados. Logo, quando rezamos pelas almas do purgatório, não é para que alcance a salvação, já estão salvas, mas sim a fim de que fiquem livres das penas, das marcas que o pecado deixou. E essa prática de rezar pelos mortos vem desde os primórdios do cristianismo. São Cirilo de Jerusalém, que morreu em 386, dizia: na oração eucarística mencionamos os que já dormiram,
primeiro os patriarcas, os profetas, apóstolos, mártires, para que Deus, em virtude de suas preces e intercessões, receba a nossa oração. Depois, rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos e por todos em geral, que entre nós viveram, crendo que será o maior auxílio por aquelas almas por quem se reza, enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima. Abro um parênteses. Por meio dessa fala fica muito claro a comunhão da igreja em seus 3 estados que eu falei lá nos dogmas sobre a igreja. A igreja militante, padecente e triunfante, fecha parênteses. Também é atribuída aos 12 apóstolos e redigida no início do século III, ordena: ao fazerdes as vossas comemorações, reuni-vos, ledes as sagradas escrituras, oferecei preces a Deus. Oferecei também a régia Eucaristia, tanto em vossas assembleias como nos cemitérios. O pão puro, que o fogo tiver purificado e que a invocação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos. É por isso que a igreja continua nas celebrações eucarísticas rezando pelos mortos e incentivando que os fiéis ofereçam obras de penitência, esmolas e indulgências pelas almas. Já o inferno é o estado de autoexclusão definitivo da comunhão com Deus, pois como nos diz em 1 João, aquele que não ama permanece na morte. No inferno estão as almas daqueles que morreram em estado de pecado mortal. E a pena principal consiste na separação eterna de Deus e, portanto, da vida e da felicidade para a qual foram criados e que tanto anseiam. O Senhor não predestina ninguém ao inferno. Trata-se de uma opção livre, pois não podemos estar unidos a Deus se nós não fizermos livremente uma opção em amá-lo. No inferno, então, impera a tristeza daqueles que não amaram, e ali há choro e ranger de dentes. Sofrem, então, no fogo eterno. É um elemento essencial da fé cristã também crer na ressurreição dos mortos, que acontecerá no último dia, no fim do mundo, quando o Senhor vier pela última vez em sua vinda gloriosa. Como nos diz São Paulo na carta aos Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. E do mesmo modo como foi com ele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, que tem agora, conforme afirmou o Concílio Lateranense. Porém, este corpo será transfigurado em um corpo de glória, em um corpo espiritual. Além disso, cremos também que no final acontecerá o juízo final, em que será definitivamente desvendada toda a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. Também será revelada até as últimas consequências daquilo que cada um tiver feito de bem nessa terra ou deixado de fazer. Conheceremos o sentido último de toda a obra da criação e toda a economia da salvação. Compreenderemos também os caminhos pelos quais o Senhor, na sua divina providência, conduziu tudo para o seu fim último. Como igreja, nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós não sabemos que dia isso acontecerá. Somente o Pai conhece. Mas seja a nossa morte, seja a sua vinda, nós temos que estar preparados hoje. Devemos ser como uma noiva que vai preparando-se para o seu casamento. É certo que o noivo virá, que ele não nos pegue desprevenidos. Finalizo aqui esse último vídeo dessa série de GTV sobre os dogmas da igreja. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Nesta alegria, quero terminar essa série rezando e pedindo de modo muito especial a Deus a graça, que nós sejamos daqueles no qual diz a sua palavra, os bem-aventurados que foram convidados para o banquete nupcial das bodas do Cordeiro. Que cada um de nós possamos nos encontrar com Deus, cada dia mais crescer na fé, na esperança e na caridade, para que possamos viver com Cristo eternamente no céu. Rogo a todos os santos e santas, de modo especial a bem-aventurada Virgem Maria e São José, que intercedam por nós junto de Deus. Amém.